Oi, turma! Tudo bom? Hoje nós estamos aqui de uma forma bem diferente. Hoje nossa aula vai ser revisão para a atividade avaliativa de língua portuguesa, certo? Nós vamos nessa primeira aula trabalhar 2 conteúdos e na próxima aula trabalhar o restante do conteúdo para a atividade avaliativa. Tá certo? Então, muita atenção na aula de hoje. Assistam com calma, assistam 1, 2, 3, quantas vezes vocês acharem necessário, para que vocês consigam um bom êxito na prova de língua portuguesa. Certo? Então, prestem atenção, se concentrem. Ao final da videoaula de hoje, você copie no caderno que está na lousa e estudem. Tirem um pouquinho do tempo de vocês para estudar, para ler, para que vocês consigam um bom resultado em todas as provas de vocês, certo? Beijos e bora para a aulinha, tá? Nós vamos falar hoje de 2 gêneros textuais, o conto e a crônica. Esses 2 gêneros textuais têm como estrutura a narração. E o que é a narração? É o ato de contar. E a narração, ela tem elementos que são essenciais para que a gente possa construir o texto narrativo. Quais são esses elementos essenciais? Eu vou falar dos 6 elementos essenciais dentro da narração. O primeiro é o enredo, é a própria história, tá certo? É como é construída a narrativa, né? É preciso a gente ter a situação inicial, que é onde aparecem os personagens, o tempo, o espaço, e que a história acontece, certo? Depois nós temos o conflito. O conflito é o problema da história, é o que vai circular toda a história em torno dele, certo? Então você vai apresentar o conflito. Depois nós temos o desenvolvimento, que é onde realmente acontece a história, né? O que você vai contar as ações dos personagens, o que eles estão fazendo, o que eles fazem, tá certo? Depois nós temos o clímax. O clímax é o momento de maior tensão na história. É o momento em que prende mais o leitor, né? É o momento em que a gente quer saber o que vai acontecer depois daquilo ali, né? Então nós temos o clímax. Depois nós temos o desfecho. E o que seria o desfecho? O final da nossa história, o final da nossa narrativa, como terminou, o que aconteceu ao final, certo? Depois, outro elemento que a gente tem é o espaço, certo? É onde acontece a história, o local, o lugar. Esse espaço pode ser de 2 tipos. Real, que é o social, né? Uma casa, uma praia, um sítio, tá? E nós temos o psicológico, que é o imaginário, porque a gente sabe que existem contos fantásticos, frutos da imaginação. Então, a gente tem o espaço real e o espaço imaginário, certo? Depois nós temos o tempo. O tempo é em que momento aconteceu aquela história. Nós temos 2 tipos de tempo. O tempo cronológico, que é aquele que pode ser contado, medido, ou o tempo psicológico, aquele que já não dá para contar ou medir, certo? Então, nós temos 2 tempos. Depois nós temos o foco narrativo. É como o narrador conta a história. Ele pode narrar a história em primeira pessoa, que seria eu ou nós, ou ele pode narrar em terceira pessoa, que é ele ou ela, ou eles ou elas, né? A partir do foco narrativo, de como eu vejo que o narrador escreveu a história, eu consigo dizer qual é o tipo de narrador. Se eu tenho uma história contada em primeira pessoa, ou seja, o narrador conta a história, ele se coloca dentro da narrativa. Então, se ele narra em primeira pessoa, ele se coloca dentro da narrativa, eu ou nós, é porque ele é um narrador personagem. Então, narrador personagem é quando o narrador escreve o texto em primeira pessoa, se colocando dentro da história, certo? Depois nós temos o narrador observador, é aquele que conta somente o que ele observa, somente o que ele vê. E como é que isso acontece? É quando na história o narrador conta em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Se ele contar apenas o que observa em terceira pessoa, é porque ele é um narrador observador. Mas a gente tem um narrador onisciente, que é aquele que conta em terceira pessoa, mas dá opinião, tá certo? Esse raramente
vai aparecer no conto, tá certo? Ou na crônica, certo? Então, eu tenho 3 tipos de narrador. Personagem, quando eu conto a história em primeira pessoa, eu ou nós. Eu tenho o narrador observador, que é que ele conta apenas o que ele vê. É quando ele escreve o texto em terceira pessoa, certo? E o onisciente é quando ele se mete na história, dá opinião, tenta intervir na vida dos personagens, tá certo? E por último, os personagens. Nós temos os personagens principais, que são aqueles onde a narrativa gira em torno. E nós temos os personagens secundários, que vão aparecendo ao longo do texto, mas não tem tanta importância diante da história. Tá certo? Então, recapitulando a estrutura do texto narrativo. Eu tenho um enredo, não é isso? Que é a própria história, que é dividida em situação inicial, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Depois nós temos o espaço, que pode ser o real ou o imaginário. Depois nós temos o tempo, que pode ser cronológico, medido ou psicológico, que não dá. Depois nós temos 4, o foco narrativo, onde o narrador pode escrever em primeira pessoa eu ou nós, ou terceira pessoa eles ou elas ou ele ou ela. Quinto, nós temos os tipos de narrador. Narrador observador, terceira pessoa, conta o que observa. Narrador personagem, participa da história, tá? É narrado em primeira pessoa. E onisciente se mete dentro da história, intervém dentro da história. E por último, sexto personagem, nós temos o principal e o secundário, certo? Agora nós vamos partir para os gêneros que tem como estrutura a narração. E quais são esses gêneros que a senhora vai cobrar na prova? E que a gente já estudou e que temos até videoaula sobre esses gêneros. Quais são? O conto e a crônica. O conto e a crônica, eles se diferem a partir do tipo textual, certo? Como assim? O tipo de texto, porque o conto, ele foi um tipo de texto literário. Ele é um tipo de texto literário. Ele tem o intuito de envolver emocionalmente os leitores. Já a origem da crônica, ela é mais jornalística, né? Ou seja, ela parte de um fato do cotidiano, uma notícia, uma reportagem, e a partir daí ele conta a história. Então, o conto ele é mais literário, ele tem o intuito de envolver emocionalmente. Nós, na nossa infância, nos prendíamos aos contos de fada, aos contos imaginários, né? Sempre nos chamava a atenção. Por quê? Porque nos envolvia emocionalmente, né? E a crônica, ela aparecia a princípio em jornais, né? Pegava um fato do cotidiano e direcionava aquela história para aquele fato do cotidiano, certo? Então é a primeira diferença dos dois. Os dois gêneros, são textos narrativos curtos, não são textos longos, tá certo? E vamos apresentar especificamente as características de cada um para revisar, certo? O conto tem poucos personagens, mas é bem construído. É uma narrativa gostosa de se ler, rápida. A gente senta e lê em questões de minutos ou pequenas horas, né? Então é esse o bacana do conto. Gira em torno de um único conflito. Diferente do romance, que tem várias histórias, vários conflitos, assim como a novela, o conto só tem um conflito, só tem um problema. E toda a narrativa gira em torno daquele único conflito, certo? Tem curto espaço de tempo, então não há 1 ano de história, 2 anos, 5 anos de história. Poucos fatos e lugares, então normalmente acontece em um lugar. Pode acontecer em 2, mas são poucos lugares. Tá certo? E não há muitos fatos acontecendo, justamente porque só tem um conflito, só tem um problema, certo? É direto e objetivo, então ele não enrola muito, não descreve muito, eliminando análise minuciosa. Ele não vai se prender a descrições físicas detalhadas de personagem ou de lugares, tá certo? Ou até mesmo de fatos, né? Ele é bastante objetivo e claro no que ele quer.
Padrão culto, ou seja, tenta aproximar a linguagem da norma padrão, ou seja, uso correto da língua portuguesa. Professora, pode aparecer linguagem informal no conto? Pode, num diálogo de alguns personagens, tá? É uma narrativa concentrada no essencial, ou seja, no que é mais importante, né? Por isso que o conto é diferente do romance, porque o romance ele é mais denso, mais extenso, tem mais personagens, o tempo é mais longo, né? Então o conto se caracteriza por essa brevidade, por essa objetividade, mantendo a estrutura narrativa que a gente falou, certo? Agora nós vamos falar da crônica, certo? Eu sou fã da crônica, já falei pra vocês, vocês já sabem, né? E o que é a crônica, né? A crônica, como eu falei, é um texto jornalístico, é um texto breve e a característica principal dele é que ele aborda as temáticas do cotidiano. Quando a gente termina de ler a crônica, a gente pensa assim, esse fato poderia ter acontecido na realidade? A gente vai começar a ver que realmente ele parte de algo que qualquer um de nós poderíamos vivenciar. Um assalto, um casamento, né? Então, são fatos pequenos, tá? Que partem sempre de algo do cotidiano. Tem uma visão pessoal dos fatos, ou seja, o narrador tem um olhar do narrador único e específico, tá? Apresenta uma visão muitas vezes humorística ou crítica. Normalmente, o intuito da crônica é desenvolver no leitor o humor ou fazer uma crítica a determinados assuntos, né? Política, a questão do lixo, né? Então, assim, tem várias crônicas que partem de assuntos comuns, né? Ir a uma padaria, né? Colocar o lixo na rua, um acidente, né? Então, são fatos que podem acontecer no cotidiano de qualquer pessoa, certo? Personagens sem grande descrição, assim como o conto, ele não se estende demais ao descrever os personagens, né? Padrão culto, ou seja, tenta se aproximar da linguagem padrão, das regras gramaticais, da norma gramatical, né? E narrativa curta e leve. É leve, é tranquila de se ler. O vocabulário não é tão rebuscado, tá? Então a gente tem uma maior facilidade de ler a crônica, né? Então, isso que caracteriza a crônica, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? A diferença do conto e da crônica, né? E a estrutura narrativa. Então, na prova da gente, os dois conteúdos iniciais que nós vamos encontrar na prova é conto e crônica, que ambos têm a estrutura narrativa, certo? Hoje a gente não vai ter atividade, nosso intuito é fazer com que vocês revisem, relembrem, estudem o que é o conto e o que é a crônica, tá? E suas estruturas, que é a narrativa, tá certo? Beijos e até a próxima aula, galera. A próxima aula tem revisão, viu? Ainda. Tchau, tchau, beijos.